Fé em Jesus. Bom, esse primeiro tópico do querigma diz respeito a gente entender o que é a verdadeira fé que vem de Deus. Por que isso? Porque existem inúmeras religiões no mundo, com milhões de seguidores em cada uma delas. Até o mesmo cristianismo, chamado de cristianismo, ele também é uma religião, né? Considerado uma religião. Então, a questão toda não é a gente dizer que a gente tem um credo chamado de nossa fé. É sabermos se a fé que nós professamos é a fé de Deus. E essa é a questão que precisa ser elucidada para que alguém possa se tornar filho de Deus e ser salvo, se tornando então uma nova criatura em que Deus age nela porque passou a habitar nela. E aí então a transforma de dentro para fora. Todas as pessoas que têm algum credo, mas Deus ainda não veio habitar dentro delas, elas não conseguem ser transformadas de dia em dia à imagem de Deus, que é o propósito imediato da vinda de Deus para dentro de nós. Deus vem habitar dentro do homem para justamente ele ser capaz de ser transformado em seus gostos, em sua vontade, a imagem dele, ou seja, ser como Deus na terra, ser como Jesus, que era Deus na terra, ou seja, fazendo a vontade do Pai e assim fazendo o bem, e o bem crescer, abundar no mundo. Hoje o mundo é o que é porque os homens não têm a imagem de Deus, eles não vivem de acordo com o padrão do céu sobre a terra. Por isso Jesus pediu para a gente orar, aprender o valor de orar, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. Então, onde nós temos que chegar? A fé que vem de Deus é uma fé que providencia que a pessoa passe a ser a habitação de Deus. Qualquer credo chamado de fé, mesmo que Jesus, a Bíblia, esteja envolvido, mas que não possibilita uma pessoa receber Deus no seu coração e assim essa pessoa ser transformada de dentro para fora, pelo falar de dentro do coração do Espírito Santo, e ao invés de ter que depender de regras exteriores dadas por homens e por religiões organizadas que dão um roteiro de vivência para as pessoas poderem então dizer, fiz isso para Deus, estou fazendo essas coisas para Deus, então eu sou de Deus. A religião propõe exatamente isso. Você procurar se adequar a uma norma de conduta, seja ela muitas regras ou poucas, mas elas dizem respeito a você fazer algo para que Deus então te reconheça como um dele e assim você seja salvo. Só que essa é a proposta da religião, que não conhece o caminho de Deus. O caminho de Deus é Jesus, e Jesus se propõe vir habitar dentro do ser humano para que ele então possa transformar a pessoa de dentro para fora, dando a ela capacidade de ver as coisas com um novo olhar, um novo prisma, e dar mais valor às palavras que estão na Bíblia, produzindo revelação de qual é a melhor forma de se viver, coisa que a religião não consegue propor. Então, os caminhos são bem distintos e a fé em Deus produz esse resultado, o resultado de não precisar que ninguém nos diga como agradar a Deus, porque a gente passa a ter em nós a própria opinião de Deus, sempre nos conduzindo ou por um lado ou por outro, mas sempre nos guiando e nos tirando de todo mau caminho. Então, aonde nós vamos chegar agora? Nós precisamos entender qual é o credo que produz essa fé. Ou seja, existe um conjunto de verdades, credo é isso, é um conjunto de verdades que nos capacita a ter uma base sólida para formar a nossa vida. Jesus disse que a menos que a gente forme a nossa vida sobre a rocha, que é Ele, vai vir ventos, vai vir tempestades, vai vir inundações, e a construção da nossa casa, que seria a nossa vida, que construímos aos poucos anos que vivemos na terra, será derrubada de um jeito ou de outro, se nós não estivermos firmados nele, que é a rocha eterna, a rocha inabalável. Então, nós precisamos entender primeiramente, ou receber as boas notícias dessas informações verídicas, verdadeiras a respeito do Filho de Deus, que se aceitarmos como verdade absoluta, transforma a nossa vida, porque permite que o que era necessário ser feito por nós, seja feito, e Deus possa então vir comungar conosco, ou seja, ter comunhão conosco, fazer tudo conosco, andar conosco.
Muito bem. Por onde começamos? Começamos sempre por Jesus, procurando mostrar que Ele é o Salvador, porque todas as religiões propõem um caminho de salvação, mas nosso caminho é Jesus. Então nós precisamos entender qual é esse caminho. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é o único Salvador. Há muitos e muitos textos em que provam que Jesus é o único caminho de volta para Deus. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós precisamos provar e tirar todas as dúvidas e questionamentos e derrubar todas as vãs filosofias e teorias sobre qual é a forma de se aproximar de Deus adequada, que todas as religiões e filosofias do mundo que um dia a gente recebeu tiraram de nós a capacidade de ver Jesus como o único caminho. E essa é a grande verdade. Enquanto nós considerarmos que existem outras formas de viver a vida, outros caminhos, que não só o caminho de Jesus, ou seja, o que Ele traz para nós, enquanto a gente tiver outras formas de continuar a viver, que não seja pelo caminho de Deus estar em nós, guiando-nos todos os dias em sua presença, enquanto a gente considerar que existem outras formas, a gente ainda não encontrou o caminho. Porque uma vez que Jesus entrar em nossa vida, a gente não tem condições mais de optar por outros caminhos, porque fica tudo evidente que só existe esse caminho para viver. Então a gente tem que provar que Jesus é o Salvador, a única forma de a nossa vida encontrar realização, satisfação, significado, e a gente poder dizer que está vivendo não apenas subsistindo no mundo, que a gente realmente está vivendo. Realmente a gente tem tido alegria de viver, satisfação em estar sobre a terra. Então vamos lá. Quem é Jesus? Lá em Gênesis, no capítulo 3, há um momento em que Adão e Eva pecaram ao desobedecer, se alimentando de uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal, que por sua vez o Senhor tinha posto naquele jardim como uma forma de dar ao homem a possibilidade de optar se ele iria sempre se sujeitar à vontade do Pai e desfrutar da abundância daquele paraíso, daquele deleite que era o Jardim do Éden, ou ele gostaria de experimentar um outro tipo de vivência, ou seja, escolhendo por si mesmo o que é melhor e vivendo sem a cooperação de Deus. Ele então e a Eva escolheram por isso. Deus jamais recusou o homem, porque Deus amou o homem e desejou ser pai de toda a humanidade, o criou para ser a sua imagem, ser o único ser que pudesse receber o amor de Deus, que Deus é amor, e também devolver esse mesmo amor a Deus, capacidade que os anjos não têm. Então os homens foram criados como um canal único, exclusivo de amar e ser amado. Então Deus jamais desistiria do homem. Então ele veio mais uma vez ao final da tarde se encontrar com Adão e com Eva e encontrou que eles estavam escondidos com medo do pai. Assim como uma criança quando faz uma arte que o pai já disse não fazer, ficam com receio de se aproximar do pai, ficam com medo, com vergonha, temem a punição. Da mesma forma Adão e Eva o fizeram. Deus então chegou até eles e lhes demonstrou que aquilo foi muito ruim que foi feito e que agora ele precisaria corrigir aquele problema. Porque como Adão e Eva foram colocados como administradores de toda a criação, a partir do momento que eles se sujeitaram a um novo caminho, um caminho de distanciamento de Deus, toda a criação também foi levada nesse distanciamento. Então uma maldição caiu sobre toda a terra devido a isso, e o mundo é o que é hoje devido à ausência de Deus em todas as coisas, da melhor forma possível, que era a forma com que Deus havia planejado que o homem vivesse sobre a terra. Satanás recebeu então uma condenação. Ele que se aproximou de Adão e Eva por meio de uma serpente, recebeu uma maldição de que ele seria aniquilado um certo dia, quando a semente da mulher pisaria sua cabeça, e ele meramente conseguiria ferir o calcanhar da semente da mulher. Então a primeira coisa a fazer com relação com Jesus é que essa palavra de Gênesis 3,14 se refere a Jesus Cristo e a Satanás lá na cruz. Existem duas leis eternas. A primeira delas pelo menos duas leis eternas. A primeira delas é que tudo que Deus faz é eterno, e segundo, que o salário do pecado é a morte.
Ou seja, todos aqueles que pecaram devem morrer, e isso é impossível de não acontecer, porque quem trabalha recebe salário, o salário é a morte. E todos são eternos, tudo que Deus faz é eterno, então significa que ninguém vai terminar no túmulo, a gente existe para sempre. Isso significa que ou a gente existirá para sempre com Deus, ou existirá para sempre sem Deus. E a gente já sabe quais são esses dois destinos, céu e inferno, podemos dizer assim, né? Céu seria a presença contínua do Pai, e o inferno, o distanciamento total do Pai, onde não haveria bondade, e por isso sofrimento sem fim. Muito bem. Jesus não havia pecado jamais, então ele não poderia ter morrido. Ele nasceu da semente da mulher, porque ele não nasceu do José. Ele não tinha a semente do José, que passou de geração em geração, e por isso todos os homens têm a semente do pecado em si mesmo e têm a tendência de pecar. Jesus não tinha essa tendência porque nasceu do Espírito Santo com Maria. Nesse momento foi gerado o ente santo que poderia salvar o mundo inteiro. Porque como todos os homens pecaram, todos os homens precisam morrer pelos pecados que cometeram. No entanto, ele, Jesus, não tendo pecado nenhum, se propôs ele mesmo, de vontade própria, ser punido com a morte, sem merecer essa morte. O resultado disso é que, quando um justo aceita ser morto no lugar dos injustos, a punição foi feita. A punição sendo feita, não há necessidade de se punir novamente o transgressor. Então todos os homens que aceitam que Jesus os substitua na morte são liberados da exigência da lei eterna de que eles tenham que padecer a morte eterna. No entanto, é uma escolha voluntária. Os homens precisam escolher, dizer, não, eu aceito que Jesus Cristo tenha sido punido no meu lugar, sofrido a morte no meu lugar, sendo ele sem pecado, aceitou ser morto no meu lugar. O que nós precisamos entender nisso tudo? Que a menos que a gente entenda como Jesus pôde ser o nosso substituto, a salvação não tem efeito. Se a gente apenas dizer, eu creio que Jesus morreu no meu lugar, mas não entende como isso pode ser verdadeiro, não existe fé, porque onde existir dúvidas se isso é assim ou não, não há fé, porque fé é a ausência de dúvidas. Então, onde é que está o segredo para que alguém possa se tornar filho de Deus, nascer de Deus e ser transformado? Ele precisa entender esse contexto de Jesus morrendo na cruz pelos pecados dele e ressuscitando dos mortos, coisa que nenhum outro homem ressuscitou e pôde subir aos céus em corpo humano. Então isso é um fato que transcende tudo que a gente conhece, e a menos que a gente detenha a nossa mente por um tempo e procure entender isso e consiga dissipar toda a dúvida com relação realmente a ser ele o Salvador e que a morte dele causou o perdão dos pecados, a gente não consegue ter a fé que não se abala, a gente não consegue ficar sem dúvidas. Sem dúvidas, com dúvidas a gente não consegue ser salvo, porque a salvação é pela fé. Pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, onde está o segredo? O segredo é que as religiões proclamam que Jesus morreu na cruz. Isso é uma verdade, os historiadores podem comprovar, nós podemos aceitar isso facilmente por ler a Bíblia, mas isso não gera salvação. A salvação é gerada quando a gente entende por que ele ressuscitou. E esse é o grande segredo, é a chave do novo nascimento, é a chave da salvação. E isso Paulo revela lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele diz assim, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, o que precisa fazer para alguém ser salvo? Na verdade, não precisa fazer nada. O que precisa é se dedicar a entender como Jesus ressuscitou, porque a palavra diz que tu tem que crer com o coração que ele ressuscitou, não que ele morreu. Porque se tu perguntar para qualquer pessoa que tem um proceder de vida que claramente não é de um filho de Deus, mas mesmo assim ele vive uma vida religiosa, seja a religião que for, você vai ver que ele vai dizer que ele crê em Jesus. Ele crê em Jesus, ele vai dizer que crê que Jesus morreu pelos pecados dele, mas tu percebe que a vida dele é um fracasso espiritual. Isso por quê? Porque crer que Jesus morreu não te salva. O que faz você ser salvo, ser filho de Deus e Deus trabalhar em você é crer que ele ressuscitou. Então, onde está o segredo? Se qualquer pessoa que nós conhecemos morrer e alguém vier nos contar, tal pessoa faleceu, imediatamente a gente vai
aceitar o fato, vai dizer, bah, tal pessoa faleceu, que lástima, e vai se lamentar por isso. Não vai questionar e duvidar disso de uma forma a ter que ir lá ver para comprovar. Agora, se uma pessoa do nosso convívio morre, depois de 3 dias, ressuscita na hora de ser enterrado, e alguém vem e te conta, tal fulano ressuscitou dos mortos na hora que estava sendo enterrado, você dificilmente acreditaria. Você precisaria que alguém veja a pessoa para depois comprovar, ainda mais se você tivesse visto ela morta. Você diria, não acredito, eu vi as perfurações, eu vi que ele morreu. E você certamente precisaria ver para crer, provavelmente, para tirar todas as dúvidas de se é verdade ou não e que não estavam te contando uma lorota. Então, o que a gente entende? Que para crer que Jesus morreu não precisa fé, porque todos os homens morrem. Agora, crer que ele ressuscitou, aí sim, precisa ter fé, precisa realmente acreditar, porque não é comum, não é uma coisa que acontece com qualquer homem, na verdade não acontece com homem nenhum, mas aconteceu com Jesus. Então, entender por que Deus o ressuscitou dos mortos e por que isso realmente aconteceu e por que isso tinha que acontecer, gera fé, a ausência de dúvidas, e essa fé nos faz filhos de Deus. Amém. Então, irmãos, onde chegamos? Jesus não poderia morrer, mas ele aceitou ser morto. Satanás considerou por seu lado que se ele matasse o Filho de Deus por meio dos homens lá naquela cruz, ele terminaria com todas as esperanças, porque o único homem que honrava a Deus e glorificava ao Pai estaria sendo morto, sem entender que ao assassinar o único santo que se entregava voluntariamente, ele estava cometendo um grande erro, porque naquele momento Jesus estava, apesar de estar morrendo fisicamente, isso era apenas uma mordida no calcanhar pela serpente. A morte dele era um pisão na cabeça de Satanás, porque Satanás detinha o poder da morte sobre todos os homens e escravizava toda a humanidade pelo medo da morte, e todos os homens que morriam estavam em sua posse. Mas Jesus desceu até o inferno, como diz a palavra, e chegando lá, foi o inferno que é para ser a cadeia de todos os mortos até o dia do juízo final. Jesus, chegando lá, foi se averiguar então os delitos que ele havia cometido para ficar preso, e aí se deram conta de que não havia nenhum delito em sua ficha. E como não havia nenhum delito para ele ficar preso esperando o juízo, então imediatamente a justiça eterna e os próprios demônios, principados, potestades, Satanás, tiveram que permitir que ele saísse da cadeia ileso daquele lugar de tormento, daquele lugar de prisão. Deus o ressuscitou dos mortos, porque ele não tinha pecados para receber salário de morte. Os pecados por qual ele morreu não eram os dele. Ele não podia ficar preso por crime que ele havia cometido, porque ele não havia cometido nenhum crime contra a lei. E esse é o motivo pelo qual ele ressuscitou. O fato dele haver ressuscitado prova de que ele não tinha pecado cometido por ele mesmo. Então, aquelas dúvidas e questionamentos que muitas religiões trazem sobre Jesus, querendo dizer que ele era um homem comum, que cometia pecados como qualquer outro, isso tudo é invalidado imediatamente quando entendemos que ele não poderia ter ressuscitado se ele houvesse cometido qualquer pecado na sua vida, nos seus 33 anos e pouco de vida. Então a verdade é a seguinte: Jesus ressuscitou porque nunca pecou ele mesmo. A morte que ele sofreu na cruz, porque o salário do pecado é a morte, foi no lugar dos que pecavam, ou seja, ele morreu no lugar de alguém, todos os homens. Quando aceitamos que ele tenha morrido porque nós somos pecadores, que nossos pecados vão nos levar para a morte eterna, e aceitamos que ele, há 2000 anos e tanto atrás, tenha morrido essa morte, Deus nos concede o perdão dos pecados. E a nossa fé de que ele ressuscitou dos mortos, porque ele é o Salvador, e que a morte dele foi válida no nosso lugar, porque se ele tivesse um pecado que seja, ele não teria ressuscitado. E se ele não tivesse ressuscitado, a morte da cruz não teria valido para nos substituir, porque daí ele teria morrido pelo pecado dele. Então a ressurreição de Jesus é que prova para nós que a morte dele foi eficaz em perdoar todos os pecados que cometemos ou viremos a cometer. Então, é a ressurreição de Jesus que dá a eficácia do perdão dos pecados. É a ressurreição de Jesus que prova que Deus nos aceitou em Cristo Jesus como nova criatura e vem habitar em nós. É a ressurreição de Jesus que permite que Deus possa nos receber, porque uma vez que o pecado foi punido uma vez no seu Filho,
Ele não virá punir novamente em nós, e Ele nos recebe no mesmo momento na sua casa paterna, e temos acesso às riquezas do céu e à presença de Deus, o Espírito Santo em nós. Então é a ressurreição de Jesus Cristo que permite que alguém tenha os pecados perdoados. E se alguém não buscar entender, ou não for informado os motivos pelo qual Jesus ressuscitou, e porque Ele é o grande Salvador por meio dessa ressurreição, ele não nasce de Deus, e por não nascer de Deus, ao morrer nessa terra, não poderá estar com o Pai. Não importa o quanto credo ele preze, não importa quanta penitência ele faça, não importa quanta regra religiosa ele siga, não importa o quanto ele se chame a si mesmo de cristão e de seguidor de Jesus. Qualquer pessoa só pode se chamar filho de Deus, só pode ter o seu destino ligado ao céu quando crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e dissipa toda a dúvida de que a morte dele foi suficiente para te fazer aceito no amado, aceito no Pai. E essa é a grande novidade que precisa ser contada ao mundo inteiro, de que Jesus é o Salvador por meio da morte e da ressurreição, sendo que a grande fé é a ausência de dúvida de que Jesus ressuscitou dos mortos, porque nele não havia motivos para ficar morto, porque ele não tinha pecado dele mesmo para ser punido com a prisão. Esta é a fé que, se reconhecida, transforma a vida das pessoas, porque faz delas novas criaturas e filhos de Deus. Agora, muitos já ouviram essa pregação, mas quem creu nessa pregação? Quem é que consegue crer nessa verdade? E aí entra o segundo ponto da mensagem. Tanto João Batista como Jesus, quanto os apóstolos, saíam pregando o arrependimento para as nações. A palavra é: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho acabei de revelar. Agora, o arrependimento é algo que deve estar na pessoa. Só que a religião, por não entender as coisas espirituais, muito bagunçou no que diz respeito ao que é ser arrependido diante de Deus. E misturaram tanto as coisas que hoje nenhuma pessoa consegue, num conceito simples, dizer o que é arrependimento. E por causa disso, elas se aproximam de Deus sem arrependimento. E o Evangelho não consegue entrar no seu coração e fazer a transformação. E aquilo que julgam ser arrependimento, na verdade, não é arrependimento. E por não ser arrependimento, é um terreno, o seu coração continua sendo um terreno que não consegue entender o Evangelho. Então, o que é arrependimento? Arrependimento não é deixar de fazer uma coisa errada para fazer uma coisa certa. Arrependimento não é deixar de beber para agora ser uma pessoa que não bebe mais. Arrependimento não é deixar de ser um adúltero e passar a ser alguém fiel ao seu cônjuge. Arrependimento não é deixar de roubar e agora ser uma pessoa correta. Nada disso tem a ver com arrependimento. Arrependimento tem a ver com você reconhecer em si mesmo que você desonrava a Deus com sua vida, e Deus o criou para ser alguém que o honrasse, que o glorificasse, e você agora lamenta ter vivido até o momento que você está, sem ter dado a glória a Deus, vivido para Ele, buscando saber como agradá-lo. Você até então não teve nenhum tipo de sentimento de culpa, de condenação, por não dar a mínima para Deus, sendo que Ele é o único que tem poder para lançar tua alma no inferno ou levar para o céu. Então você não o respeitava, não o honrava, não o temia, e você vivia como você achava melhor. Você não queria saber qual era o conselho de Deus para você viver os melhores dias sobre a terra. Então arrependimento é quando alguém chega a esse ponto de considerar que nunca deu a mínima porque Deus pensava, e agora, a partir de agora, não quero mais viver dessa forma, eu quero viver de acordo com Deus. Eu já fiz muita bobagem, eu escolhi por mim mesmo o que eu queria, mas eu não quero mais isso. Eu quero que Deus seja comigo daqui para frente, em todos os dias da minha vida. Quando alguém chega nesse ponto, ela chegou ao arrependimento. Alguém que nunca se desiludiu com as coisas desse mundo, dificilmente chega ao arrependimento. Então, o que é o arrependimento? É aquele ponto que você chega quando você já não aguenta mais tentar vencer na vida sozinho. Quando você não aguenta mais escolher todos os caminhos que te dão prazer, te dão satisfação, te dão realização, que o mundo oferece e mostra para ti: vai por aqui que você vai ser o cara, você vai ser aquela pessoa, você vai viver a melhor vida do mundo, e você vai por esse caminho e você desfruta dele e descobre que ele te causa sofrimento, te causa solidão impossível de suportar, e que chega uma hora que você percebe que você já fez tudo que estava ao teu alcance, mas você ainda não está realizado.
O mundo promete e não cumpre. O mundo, que é um sistema arquitetado para o nosso inimigo, para fazer a nossa vida um inferno antes de descermos à morte eterna. Então o mundo aqui hoje é um lugar de apenas aflição e sofrimento para toda a humanidade, porque os homens aceitam todo o convite de Satanás de se entregar às vaidades desse mundo, ao invés de viver para agradar a Deus. Consideram que cada um sabe o que faz da sua vida e cada um escolhe por si mesmo o sonho pelo qual vai se dedicar, as coisas pelo qual vai se dedicar, entrega a sua vida a isso sem perguntar a Deus: é isso, Deus? Ou seja, as pessoas ainda consideram que existe algum caminho diferente do que o caminho de Jesus para viver. Então, enquanto a pessoa não chega ao fim de todas as suas forças na tentativa de ser feliz nesse mundo, com o que o mundo oferece, ela não chegou ao ponto de arrepender-se. E é por isso que muitas pessoas sofrem sobremaneira, até o dia em que cansam de tanto tentar todos os artifícios, as forças do corpo vão embora, as forças emocionais, psíquicas vão embora, capacidade de resistir aos sofrimentos, às opressões, aos problemas familiares, aos problemas financeiros, aos problemas de todas as ordens no trabalho e tudo mais, faz com que essa pessoa se renda e diga: Deus, se tu existe, me dá uma luz, eu não sei o que fazer. E a partir daí Deus pode operar a ponto de mostrar para ela que ela nunca deu a mínima porque Deus pensava, por isso que ela sofre o que sofre. E agora essa pessoa se torna consciente de que foi ela mesma que escolheu viver sem Deus. Usava Deus, buscava Deus somente quando queria uma bênção de Deus específica numa determinada área, mas nunca julgou pecado viver sem dar mínimo para o que Deus pensa. Quando uma pessoa chega nesse ponto, ela chegou ao arrependimento. Então, arrependimento tem a ver com a gente se considerar culpado diante de Deus por ter usado a nossa vida sem dar a mínima para o que Deus pensa e passarmos a considerar que daqui para frente a nossa vida só vai, nós só queremos viver se for com Deus nela. Esse é o ponto que cada alma precisa chegar para que o Evangelho possa encontrar sua realização. Então Jesus diz assim, ou melhor, Isaías diz assim: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. E no versículo 6 de Isaías 53 ele diz assim: porque todos nós nos desgarrávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então o que é o pecado que fez Jesus vir morrer na cruz? Não foi beber cerveja e também não foi mentira, também não foi assassinato. Foi cada homem viver para si mesmo ao invés de viver para Deus. Ou seja, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então esse é o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. E a salvação de Deus só tem efeito duradouro em nossa vida se nós admitirmos que realmente nós escolhemos nosso próprio caminho, quebramos a cara inúmeras vezes e não abríamos mão de continuar fazendo o que achávamos melhor. Mas agora não queremos mais isso, queremos aprender tudo de novo com Deus. Quando chegamos nesse ponto, o Evangelho pode ser absorvido por nós e dar muito fruto. O Evangelho de Jesus Cristo. A menos que alguém chegue nesse ponto, o Evangelho não consegue produzir o resultado necessário de transformar essa pessoa num filho de Deus. Porque Jesus veio para tirar você do seu próprio caminho e colocar no caminho dele. O caminho dele é vivermos a vida segundo Deus, não segundo o que achamos melhor, como esse versículo nos fala. Todos nós nos desviávamos pelo nosso próprio caminho, mas o Senhor fez cair essa iniquidade sobre ele. Então, Jesus foi aquele que foi morto na cruz, porque os homens viviam para si mesmos, ao invés de procurar em Deus saber como viver. E essa é a real. Ou a gente vive para Deus e estamos no caminho, ou a gente vive para nós mesmos, continuando ainda achando que essa é uma boa opção de viver, e aí o Evangelho não faz diferença em nossa vida, e nós somos aqueles que vamos se adequar a alguma religião para poder justificar a nossa consciência de que pelo menos estamos tentando agradar a Deus. Deus vai entender naquele dia. Então, que a gente caia em si, que Deus não vai entender naquele dia, porque Ele só entende uma coisa: alguém que está em Cristo e alguém que não está em Cristo. Alguém que não vem por meio de Cristo, Ele disse, é ladrão e salteador. E ele trata como ladrão e salteador. A menos que a gente venha pela porta, ele disse: eu sou a porta das ovelhas, se alguém entrar por mim,
salvar-se-á, entrará e encontrará pastagem. A gente só tem um caminho para entrar e uma porta para entrar, e é Jesus Cristo. Se a gente não tiver um coração arrependido, o evangelho não faz efeito em nós. Se nós não procurarmos entender a ressurreição de Jesus, a fé não é gerada em nós. A menos que nós tenhamos essa atitude de procurar entender esse Jesus que mudou a história e é o único Salvador, o único caminho e como devemos viver para Deus, a menos que isso se torne claro para nós, nós não temos uma fé que nos faça nova criatura e por isso podemos dizer, sem medo de errar, que nós estamos salvos.